E aí, meus amiguinhos, tudo tranquilo com vocês? Mais um podcast Revalida, estamos aqui com o doutor Danilo Rodrigues. Ele vai aqui mostrar pra gente qual é o segredo, meu amigo, qual é aquele ouro pra gente passar no Revalida. Não é assim, passar no Revalida, Rafael, porque tem um monstro do Revalida, que tudo é difícil. A gente vai mostrar pra você aqui como é o segredo. Você vai olhar a cara dele e algo vai lhe chamar a atenção agora. Boa tarde, doutor, tudo bom? Boa tarde, tudo só felicidade, só alegria e felicidade. Bom demais, bom demais. Me conta, primeira pergunta que eu faço sempre é, como foi que você me conheceu? Muito interessante como eu conheci, né, o Dr. Rafael, porque eu conheci ele quando eu nasci. Que como, não sei se todo mundo sabe, né, mas ele é meu irmão mais velho, Rafael Rodrigues, aí já era meu irmão, então eu fui o primeiro peregrino a nascer. Ah, por isso é Rodrigues, agora eu entendi. Ah, meu amigo. Massa, muito feliz que você passou, né? Muita gente passou, graças a Deus, mas você foi uma felicidade especial, né? Porque o irmão da pessoa, lógico, não tem como ser outra pessoa mais feliz, né? Eu, você e a Tainara. Foi bênção tripla, meu amigo. Deus, ele derramou a bênção assim. Até a gente tava falando, eu lembro quando a gente fez a prova, né? Que tu tava aperreado, que a gente tava lá em Aracaju. E aí, eita, mas será que vai dar? Não sei de quê. Porque a pessoa fica apreensiva. Foi a primeira vez que você fez a prova, né? Tava aquela toda apreensiva. A Tainara também. Mais do que tu, acho que a Tainara tava mais. Porque a Tainara é perfeccionista, né? Aquele negócio, é tudo. Não, porque eu não falei tal coisa, não sei de quê. Mas passou. Passou sem aperreio, né? Com tranquilidade. Sim. Me conta, como foi que você se preparou para a prova teórica do Revalida? Eu queria primeiro falar que, para mim, o Revalida, ele é um jogo. Além de ser uma prova, eu encaro ele como um jogo. E você tem que se preparar conhecendo as regras do jogo, conhecendo como o jogo funciona, se acostumar a jogar várias vezes, para que você possa ter um resultado bom. Então, eu foquei muito meu estudo. Quando saiu, né, a data do Revalida, até então eu estava estudando por outro curso. Eu tinha uns vídeos do Medcel e eu estudava, né? Desde que eu me formei, eu venho estudando e me preparando, para quando saísse a data, eu estar preparado. Só que é aquele estudo longo e tal, e você vai esquecendo, e os caras focam em muitas coisas que não são importantes. Mas é um estudo muito bom, mas quando saiu a data, a gente parou tudo aqui em casa, e a gente disse, não, a gente vai focar somente pelo curso do meu irmão. Eu lembro que eu até falei contigo, eu pedi para ti o curso, eu disse, Rafael, eu quero fazer o teu curso, e tu me deu acesso irrestrito, né? Deu acesso a tudo. Então eu tinha acesso a todos os vídeos, toda a plataforma eu tinha acesso. Então a gente foi fazendo, e seguiu 100%. A gente parou tudo que a gente estava fazendo, estudar de resumo que a gente tinha, outras coisas a gente estudou só por o teu curso, né? Foi fazendo ele, foi completo. E eu, além do curso, de acompanhar somente o curso e fazer as questões do curso, a gente focou muito no nosso estudo em questões. Então, fazer e refazer as provas do INEP, tantas provas do Revalida e fazendo. As questões que já tem no curso também, a gente fez muitas e muitas vezes, foi repetindo. Então, meio que você vai entendendo como é que funciona a prova. Porque você já vai tendo a intuição da prova. A questão já tem ali, você vai lendo e no enunciado ele já vai te mostrando mais ou menos o que é que ele quer. Você vai entendendo como funciona o jogo. Então, de tanto você fazer, de tanto você jogar aquelas questões, né, você vai aprendendo. Então, para mim foi muito importante isso, estudo em questões. Entendi. Agora você vê, né? É como a gente estava conversando antes. As pessoas não entendem isso. Você pode falar 1000 vezes que a forma diferente não dá para estudar para o Revalida da forma tradicional, por exemplo. Aquela forma que você pega o tema, você vai estudando tema por tema, e aí depois você vai fazer, né? Até tem, por exemplo, muitos professores que eles fazem isso. O cara dá a aula dele, porque dar aula sobre um tema é simples. É muito simples dar uma aula sobre o tema. Você pega ali o que está escrito no livro, chega ali, coloca ali no slide, fala aquilo dali, beleza. Mas fazer questões é difícil. Por quê? Porque quando você faz a questão, você tem que entender o que o cara quer que você saiba. Não é o seu conhecimento. Além do conhecimento, tem que ser... Mas o que ele quer que eu saiba? E é isso que é o negócio do INEP. Sim, tem muito isso nas aulas que os caras dão, que o cara tá te provando. Às vezes ele quer falar uma informação e ele dá um rodeio muito grande, porque ele vai provando, estudo tal provou isso, estudo tal, então ele vai te dando um embasamento bom. Só que para a prova isso não importa, você precisa do conhecimento final ali para você poder usar aquela informação. Então, às vezes, se ele desse a informação e depois ele explicasse, não, mas nas aulas o cara explica, mostra estudo, mostra gráfico, para depois te dar uma informação pequena. É verdade. E o que a gente precisa é só aquela informaçãozinha para a prova, né? Me conta, que dicas você daria para uma pessoa que vai fazer a prova teórica? Danilo, eu vou fazer a prova teórica agora, a próxima prova. O que você acha que a pessoa tem que fazer? Quais são as dicas importantes? Pronto, primeiro ele tem que direcionar o estudo dele. Ele tem que escolher um curso só,
É como tu até falou no teu curso, eu acho que nas primeiras lives já tem falando disso. Se escolhe só um curso e você segue aquele curso, independente, e não vai existir curso perfeito. Todos os cursos vão ter falhas. Então você vai focar o seu estudo direcionado e feito é melhor que perfeito. Às vezes o cara fala, mas não tem a dose do medicamento tal. Porque eu já trabalhei na prática, né? E às vezes a gente preocupa com a dose, o final, o tratamento, a indicação e coisas que não vai cair na prova. Então, o cara tem que focar o estudo dele no que vai cair, no como as questões vão. Então, faça várias vezes as questões. Isso me ajudou demais. Você pegar aquela intuição do que é que vai cair. Para mim, é como se fosse, como eu estava falando, é um jogo. Então, você estudar pelas questões é você olhar de fora. Como no Matrix, você está vendo ali o por fora. Como é que o cara que fez a questão, ele está pensando? Porque ele também é avaliado. Ele, para construir uma questão, ele tem que ter coerência. Ele vai pensando, construindo o caso, ele coloca os fatores de risco, aí ele vai desenvolvendo aquele estudo para chegar ali no final. Ele tem que provar aquela questão para outras pessoas. Então, quando você estudar a questão, você entende por que o cara botou essa informação aqui? E o que é que essa informação me ajuda a chegar no final e chegar na resposta? Por que que essa alternativa é mais certa que essa? Muitas vezes tem isso, 2 certas, mas uma é mais certa. Porque você tem que entender como é que o cara que faz a questão pensa. É isso que te ajuda a acertar. Porque não vai dizer se você é um bom médico, um mau médico, porque na vida real não tem nada a ver. Você trabalha na vida real, você tem tempo para trabalhar, você às vezes pode tirar uma dúvida com um amigo seu. Isso aí não é fora, você está correto. Você liga para uma pessoa mais experiente, tira uma dúvida. O tempo ali de transcorrendo do paciente faz com que você pense em coisas diferentes, mas ali na prova você só tem aquele dado e acabou. Aquele tempo ali, e é rápido, né? Você não tem muito tempo. Então você tem que ter meio que descobrir o que é que... A questão já te leva à resposta, tem que ser assim, senão você não ganha o jogo. Você pode até ser um bom médico, uma pessoa muito inteligente, mas o jogo você não ganha. É verdade. E tem até alunos meus que falam que é verdade também, que é uma dica que a gente dá. Às vezes o cara olha primeiro para as alternativas para saber o que a questão quer, né? Às vezes você vai direto, olha ali embaixo, tem uma ideia do que você vai procurar. E você já vai em cima da questão sabendo o que você tem que encontrar na questão. Então a questão começa assim, uma criança de 11 anos, aí tem um quadro de descompensação, aí você diz, peraí, 11 anos de descompensação? Quando você olha o pH, 7,2. Quando você olha cetonúria, então o cara já vai procurando as coisas que você quer. A partir daí, vou olhar a glicemia, em jejum, vou olhar o bicarbonato, vou olhar o potássio, aí já vai. Você não fica mais lendo a questão, mas buscando os dados que você quer. Perfeito, você falou. Muito bom. É tipo um jogo, é como eu falei, você tem que encontrar um meio de você ganhar o jogo. Não é, vou fazer 100% aqui, vou acertar tudo. E quando você tem essa ideia, quando você já fez tantas questões ali, estudou tanto pelas questões, entendeu o que é que importa daquilo que você estudou para o que você vai fazer, então você tem vontade de fazer. Você chega na prova com vontade de, vou acertar tudo porque eu tô ligado aqui. Dá vontade de você fazer a prova. Você não vai lá com desânimo ou com medo. Quando eu fui fazer a prova, eu já tinha feito tantas e tantas vezes que eu tava com vontade de acertar e de fazer. Lógico, lógico. E quando você chegou lá na hora da prova, foi o que você esperava ou foi diferente do que você esperava? Assim, foi o que eu esperava, porque a gente fazendo o curso também já vai... Sempre nas lives tu vai soltando as informações também, explicando como é que vai ser. Então, meio que... Eu sempre te perguntava também por fora, né? Eu tinha o acesso exclusivo, né? Como irmão do Peregrino, eu podia fazer algumas perguntas e sempre tinha a orientação de como é. Mas você lá na prova é diferente, né? Por mais que você se prepara, mas lá o momento é que, às vezes, onde é que você vai almoçar? Um detalhe. Porque, para mim, tudo é surpresa na hora. É isso que me deixa nervoso. É uma coisa diferente. Então, eu já tenho que estar tudo esquematizado como é que vai acontecer. Eu vou fazer a prova de manhã, vou marcar X, vou parar a prova, vou almoçar. Vou almoçar em um lugar perto, o que eu vou almoçar, já planejar mais ou menos quanto tempo isso vai demorar, e eu vou voltar para a tarde para fazer a discursiva. E eu tenho que estar com a cabeça boa para fazer. Então, tudo isso você tem que se preparando e sabendo o que você vai esperar na hora, né? Não que não seja uma surpresa. Sempre que é uma surpresa, você vai atuar ali de qualquer jeito. Mas se você já se prepara, sabe como é que acontece, onde é que eu vou, o lugar que eu vou, se planejar direitinho, você faz uma prova boa, vai tranquilo. Entendi. Mas e as questões da prova? Foi o que você esperava? Não, foi muito parecido. Foi muito... É como eu falei. Quando eu vi a prova, ela estava totalmente diferente do que eu já fiz. Não era uma prova igual às que eu fiz. Eu já fiz várias vezes, tinha feito várias vezes a prova do INEP, várias vezes outras questões também, as questões do curso, mas a prova era diferente. Só que, para mim, estava muito parecido. Porque era igual aquilo que eu fazia. Porque já ia como automático. Eu li o enunciado, já meio que sabia o que é que ele queria. Por mais que ele use outras palavras, outro assunto, mas a linha de raciocínio de quem constrói a prova sempre é parecido. Então, eu meio que já ia na intuição e acertava. E eu tive um resultado muito bom no Marcar X, focado nas questões, né? Em entender como é que o que é que o cara quer de mim. Ele está trazendo só um problema,
como na vida real, ou ele está trazendo alguma coisa, construindo um pensamento para chegar numa resposta. Entendi. E as pessoas que entendem essa lógica são as que tiram as notas maiores, né? O cara entende que ali é, como você fala, um jogo, um teste, que vai mostrar a sua habilidade em responder questões que são similares, né? Porque como o cara fala, teve uma questão de toxoplasmose, por exemplo, que era, em um ano ele coloca assim, tinha 14 semanas, qual é o teste que você pede? Teste de avidez. Na outra, ele não pedia para você dizer que teste, ele dizia o resultado do teste. Qual é o resultado do teste de avidez? Perguntar que teste pede ou perguntar o resultado é a mesma coisa. Mesma coisa, exatamente. Você tem que ter o mesmo conhecimento. Você não estuda só o teste ou só o resultado. Você estuda as duas coisas. Mas não é a mesma questão. Aí quando o cara diz assim, a questão foi diferente. Realmente. Mas para quem já estudou o tema, é a mesma coisa. Não tem diferença. Eu dizer para você, por exemplo, assim, o cara perguntar para mim o diagnóstico de diabetes ou o tratamento. É a mesma coisa, porque é a diabetes ali. Eu já sei que ele vai perguntar o diagnóstico ou vai perguntar o tratamento. Ele não vai perguntar, por exemplo, epidemiologia. Isso ele não pergunta. Raramente se perguntou em alguma questão, mas ali no ano de 2011 perguntavam mais ou menos. Mas agora não, agora é mais aí a questão do diagnóstico e do tratamento, né? Me conta, aí você, beleza, passou na prova teórica, feliz, contente, alegria total. Quais foram os próximos passos agora para a prova prática? O que foi que você fez para estudar? Pronto, a gente saiu da prova teórica, né, com aquela alegria, né? Pronto, terminei, passei. Já quando eu saí da prova ali, eu já saí muito feliz, porque eu disse, nossa, passei. Eu não sabia quanto eu tinha tirado, mas eu passei. Quando saiu o gabarito, nossa, aí eu fiquei feliz. Pronto. Faltava, você não tem o gabarito da discursiva, né, mas já tem o do marcar X, então faltava quase nada. Então já passei, já estava feliz demais. Fiquei muito tranquilo. Só que você fica preocupado, né? Você não sabe quando é que é a próxima prova, você não sabe como é que você vai estudar de novo, é aquele limbo de novo que você fica, né? E o que é que a gente fez? A gente ficou sempre esperando a prova sair. Então, quando anunciou que ia sair a prova, aí eu fiquei mais nervoso, porque eu não sabia se ia dar tempo. Foi muito rápido. Da primeira fase que eu fiz para a segunda fase, foi muito rápido, foi questão de poucos meses. E eu sempre fiquei na expectativa de não vai dar certo, essa prova não tem como ser tão rápido. Então, eles vão cancelar. E eu fiquei postergando isso de estudar, me preparar a fundo mesmo. Tanto que quando eu decidi, não, agora a gente vai a fundo mesmo, vai estudar, vai parar tudo, vamos nos preparar. Eu nem sabia se tu tinha curso da segunda fase. Eu lembro que eu até te perguntei, Rafael, tu tem algum material para a segunda fase? Porque a gente já tinha feito da primeira fase, tinha dado tão certo. E eu não sabia como é que estava isso da segunda fase. Aí eu perguntei, tu tem? Aí eu tenho, eu vou te passar. Aí tu me passou também o curso da segunda fase. E aí você tem aquele baque de novo, que é um monte de coisa que você não está preparado. Porque você fica naquela dúvida, será que o que eu estudei vale a pena, vai servir? Eu tenho que aprofundar isso que eu estudei, o que eu tenho que fazer agora? E a segunda fase é outro jogo, com outra estratégia, com outra ideia. Aquilo que você estuda sempre é válido, mas o foco é direcionado diferente. Então, quando você me passou o curso e você vai ali, você vai tendo aquele choque, né? O checklist agora, o esqueleto que eu tenho que seguir, o que é que eu tenho que fazer, o que é importante, o que é que não é, como é que eu vou estudar. Aí, quando a gente pegou o curso, é que a gente veio entender. Né? Entendi. Você falou uma palavra aí que alguém pode não entender e eu queria que você explicasse. O que é esqueleto? Para mim, é como eu falei, é um jogo. O Revalida é um jogo. E a segunda fase, a regra do jogo, para mim, é o esqueleto. É o roteiro que você tem que seguir para você poder ganhar nesse jogo. É um roteiro que você não precisa nem pensar para fazer esse roteiro. Você só vai falando. É um roteiro que no seu curso, né, você estudou, acho que as questões, como eles cobram os checklists, e você escolheu algumas perguntas que você faz dependendo do sintoma que o cara tem. Por exemplo, o cara tem febre. Então em febre eu tenho que perguntar isso, nessa sequência. É mulher. Mulher eu tenho que perguntar antecedentes, ginecológico e obstétrico. Então, é uma sequência de coisas que a gente vai fazendo no automático, que a gente sempre ganha ponto, né? Tá lá no checklist, sempre ganha ponto. Então, por mais que você não saiba o diagnóstico, a conduta, se você segue, você já ganha os pontos ali. Então, o esqueleto são pontos de graça que a gente já tem. Entendi. E são mais ou menos... Agora, outra coisa também, né? Esses pontos, eles geram outros pontos se você fizer as perguntas corretamente. Então, por exemplo, quando você diz assim, você tem alguma dúvida, o cara já tem 2 dúvidas. Para cada uma daquelas dúvidas, é um ponto que você vai ganhar ali que você está respondendo. Então, também gera... Se você vai internar o paciente tá mal, você interna o paciente, já é um monte de pontos que você ganha também automático ali. Então, além dos pontos, os 5 pontos mais ou menos de graça que você ganha no esqueleto, ainda ele gera outros pontos também, se você tiver uma lógica boa na sua cabeça. Me conta, aí, que dicas você daria para alguém que vai fazer a prova prática? O que é que tem que fazer para estudar para a prova prática? Pronto, da mesma maneira da teórica, você tem que escolher um curso. Escolhe o curso e você foca nesse curso. O que é bom para mim? Eu sou muito preguiçoso. Eu não gosto de estar escrevendo e depois estudar pelo meu resumo. Eu gosto de ver o curso, os vídeos várias vezes.
Isso vai internalizando na minha cabeça. Então, o que é que eu fazia? Eu acompanhava o teu curso do começo ao final, e eu fiz várias vezes ali. Vi o vídeo 1 explicando, e às vezes você tratando com o paciente, e na live tinha você explicando como é que responde o checklist. E você vai acompanhando ali, e as perguntas, ela meio que vai internalizando na sua cabeça. Você vai entendendo o porquê você pergunta tal coisa. No começo é automático, mas depois você vai entendendo o porquê, onde é que vai te levar isso, e você vai decorando as perguntas. Muitas vezes não precisava ficar escrevendo. No começo eu até fui. Aí escrevi o checklist todo. E aí, meu Deus, eu ficava pensando, para cada doença vai ter um checklist diferente. Eu ficava pensando e preocupado, porque olha o tanto de coisa que eu tenho que decorar. E no final são as mesmas coisas ali que você vai seguindo. É claro que o seu estudo médico tem um peso, né? Você tem que entender da patologia também um pouco. Mas você vai seguindo o roteiro ali, você vai ganhando os pontos. E você vai desenvolvendo. Cada vez você vai fazendo mais rápido e você entende o jogo e você vai jogando. Você tem prazer em jogar aquilo. Tanto que quando eu fui para a prova, eu fui com vontade de novo. Tô com vontade aqui de jogar esse jogo. Eu não fui com medo, não fui... É claro que você fica um pouco de medo, né? Mas você vai com vontade de fazer aquilo que você se preparou. Entendi. Lá você também fez o módulo presencial, né? Lá das 90 estações. Que a gente faz 3 dias, 90 estações. O que você achou dessa experiência de fazer 90 estações de Revalida? Você fez 2? Acho que você fez um dia e depois você repetiu algumas vezes. Né? Como foi a experiência lá de fazer? Foi importante, não foi? Como é que foi? Foi muito importante. Ali ajudou demais. Ali foi um divisor de águas. Tanto que, até eu acredito, como eu acompanhei a fundo, eu acho que as pessoas que fizeram o curso primeiro e tiveram mais tempo para se preparar depois, elas foram melhor na prova do que aqueles que fizeram por último. Porque às vezes ficou muito perto da prova e o cara não teve o choque muito tempo antes. Quanto mais rápido eu fiz, a gente fez, acho que fez um dia e depois fez completo a segunda turma. Eu fiz completo com a minha esposa. Então a gente fez completo e a gente teve aquela imersão no que é a prova. E como eu fiz a prova é igualzinho, a mesma coisa. É claro que o dia da prova tem algumas coisas que são importantes, que você aprende lá quando você vai. Mas o curso me dá a ideia, é exatamente daquele jeito. Você vai lá, tem um ator, que às vezes ele não sabe, ele não é médico, ele não sabe o que ele está tendo. Às vezes ele simula a dor de verdade, ele fica te atrapalhando. Então, no teu curso lá, presencial, tinha tudo isso. Tinha um cara que estava realmente com a dor e ele simulava a dor de verdade. Ele não te dava não tinha ninguém para te dizer, você está indo bem ou você está indo mal. Ou alguém que você pudesse tirar uma dúvida ali. Não, é a realidade da prova. Quando eu fiz a prova também, você chegava lá na porta e ninguém te explicava nada. Agora, o que foi muito bom? Eu já fui focado, me coloquei na prova ali, quando eu fui fazer o teu curso. Então, eu não tinha crachá, mas eu sempre simulava que estava com crachá, e foi uma indicação que tu deu, né? Vai lá, finge que tem uma câmera lá, você vai lá na câmera, fala, porque todos esses pontos vai tirando o seu estresse. Então, você chega lá no dia da prova, eu sei que a primeira coisa que eu vou fazer quando eu entrar na sala, eu vou mostrar o meu crachá, eu vou tirar a máscara, eu vou falar o meu nome. Então, tudo isso são os passos que você vai seguindo. Depois eu vou me sentar, vou ler o caso. Então, você vai simulando exatamente o que você vai fazer no dia. E no dia você vai só repetindo, você não precisa estar tão preocupado. Você vai só repetindo o que você vai fazer. Agora, isso que tu falou do jogo, isso é muito importante. Sabe por quê? Aí me deu uma ideia agora, para reforçar ainda mais aquilo que eu tinha falado em outras oportunidades. Porque o cara pensar assim, se é um jogo, o que adianta você ver uma pessoa jogar? Vamos imaginar que você vai jogar um jogo de videogame, qualquer um que seja, e você fica vendo o cara jogar. Donkey Kong, o cara tá lá, um jogo bem velho. Donkey Kong, o cara lá joga, aí tu só olhando aqui, só olhando. Depois, quando tu vai jogar, tu acha que tu só olhar, tu vai conseguir jogar o mesmo jogo? Não vai. Tu não consegue. Agora vai ajudar, tipo, mas não vai ser a mesma coisa de você fazer. Não serve. Não vai ser a mesma Exatamente. coisa. E é o que eu vejo, olha, é porque eu sou suspeito, eu não falo, certas coisas não é ético falar. Mas se você for comprar um curso, meu amiguinho, não compre o meu não, compre outro. Mas se você for comprar, olhe quantas estações você vai fazer sozinho. Porque se você ficar só olhando os outros fazerem, não é a mesma coisa que jogar o jogo. Você tem que fazer. Então lá no curso Tips Prova Prática, são 90 estações que você vai jogar, que você vai estar fazendo. E nesses outros cursos não. Alguns cursos 10 estações você faz sozinho. Ou então 18 estações. Não presta. Não é a mesma coisa. Porque a hora da prática não é para você estudar. Estudar é antes, estudar é depois. Mas lá na hora é para você treinar. Se você paga um curso, principalmente um curso caro, às vezes o cara paga 5 mil conto no curso, vai lá e fica olhando os outros fazerem. O cara não faz. Ou então faz só 10 estações. Rapaz, não faço não. Não jogue seu dinheiro no mato desse jeito, não. Procure um curso que você faça muitas vezes. Não precisa ser o meu, não. Chegue lá, olhe outro curso, que seja, mas que você pratique. Isso aqui é dica para você fazer a prova, porque o que ajuda é isso, é você praticar. Aí, beleza, você chegou lá na hora da prova, e o que foi que aconteceu lá na hora da prova? Teve alguma surpresa que você teve? Teve, por exemplo, eu tenho a questão, eu sou adventista, né? Eu e minha esposa, a gente é adventista do 7º dia. Então, a gente escolheu já no primeiro dia, a gente colocou lá a alternativa sabatista
e você é a última turma a fazer. Só que todo mundo faz depois do pôr do sol. Eu só vim perceber lá. Então, você ficar na última turma é o pior. Meu amigo, foi muitas horas ali. Então, foi muito cansativo para mim isso. Então, já é uma dica que eu dou. Se você quer, você tem a oportunidade de chegar lá e ser da turma que você quiser, dependendo do lugar que você senta, pelo menos no lugar que eu fui fazer, né? Lá em Aracaju. Então, meio que você escolhe, você ficar entre os primeiros, chegar primeiro na fila, você vai fazer nas primeiras turmas. Se você chegar mais tarde, você vai fazer nas últimas. Meio que você coordena isso. Então, não precisa ficar preocupado com o horário. Meio que você escolhe o horário que você faz. E eu acredito que quanto mais cedo você faz, melhor. Porque menos tensão você tem aqui. Porque é um ambiente que você fica ali preocupado, fica imaginando o que é que vão cobrar e fica ali mastigando. Então, é ruim. Para mim, quanto mais cedo, melhor. Você faz a prova ali, você tá com a cabeça fresca. Lá não tem oportunidade de nada, né? De você estudar, você não leva material nenhum. Então, você só tá com você e você mesmo. Outra coisa que aconteceu comigo, que me deixou nervoso, era o negócio do alimento. Lá, eles pediram para você tirar o alimento da embalagem e colocar num saquinho plástico. Então, no primeiro dia, eu não ia... Eu meio que fui sem comer nada. Levei no plástico e não quis trocar. Não estava com um saquinho pronto para trocar. E eu fiquei esse tempo todinho, eu fiquei na última turma e fiquei sem comer. Então, me atrapalhou demais também. Já é outra coisa que vai te dando atenção. Então, como é um jogo, você entender como funciona tudo, veja os vídeos, eu aconselho isso. Veja o vídeo de outra pessoa contando como foi a experiência dela. Porque você conversa com outras pessoas, né? Porque você vai perdendo esse medo. Como é que vai ser lá? Porque sempre é uma coisa mística, né? Como é que vai ser lá no Revalida? Como é que vai ser? Como é que eles vão me levar para um corredor? Eu vou poder fazer tal coisa. Então, depois que você passa, é tudo normal, né? Mas antes você fica com todos os medos do mundo. Mas é medo. Imagina. E eu fiz com você, né, lá. Além de estar minha esposa Tainá, tinha você lá. Imagina a responsabilidade. Terminou a prova, a gente sai. Aí chega lá, Rafael, fácil de médio. E eu sempre sou muito pilhado. Eu ficava, meu Deus, mas eu não falei tal coisa. E pode ser que eles cobrem tal coisa. Então, você, nervoso dobra, né? Fazer com o chefe. Nada, oxe, tem nada a ver, isso aí lá na hora. Ué, pode acontecer cada desgraça, um monte de coisa pode acontecer. Eu fiquei muito feliz de ter aprovado. Quando chegou aprovado, oxe, eu não quis nem olhar vídeo, não quis fazer nada, meu. Só está bom demais, não quero saber mais de nada. Eu rasguei a roupa e fui embora. Nem liguei mais pra nada. Fiquei doido, totalmente doido. Me conta, eles deixaram de marcar para tu alguns pontos e você precisou fazer recurso. Lembrando que a pessoa precisa de recurso é porque é mal corrigido. Eu disse isso também no curso. Eu disse, olha, 80, 90% das pessoas que fazem a prova vai ser mal corrigido e você vai precisar de recurso. Então não se preocupe, continue jogando o jogo e vai dar tudo certo. Como foi a experiência do recurso? Você já tinha falado, né? Até no curso você dá algumas estratégias, porque normalmente o cara passa com recurso. E como a gente estudou só do teu curso em pouco tempo, e foi a primeira vez que a gente fez, então eu acredito, provavelmente a gente não vai passar. A gente se preparou para passar, jogou o jogo várias vezes, se preparou, estava afiado. Mas eu tinha a probabilidade alta de não passar. Então quando chegou lá, você já tinha falado várias vezes no curso, que é algumas estratégias para a gente ter pontos também no recurso. Porque normalmente você passa com recurso, porque é uma prova muito difícil e os caras pegam pesado mesmo na prova. Então meio que já estava com a esperança de eu vou pro recurso. E eu fui com algumas estratégias. Então, seguindo aquelas estratégias, preocupado em algum ponto. Algum erro que o ator fizesse, eu já estava feliz, porque opa, aqui pode dar um ponto. Só que para mim faltou 0,45 décimos. E quando saiu a nota, desespero total. Você não consegue raciocinar, foi só 0,45, você vai passar. Não foi nada, é pouco ponto. Você já pensa, reprovei e já era. E eu tive a chance, eu falei até isso. Passou pela minha mão a aprovação, eu não agarrei, porque 0,45 décimos não é nada, foi qualquer coisa ali. E eu fiquei muito nervoso, porque antes de você ver o vídeo, você não sabe se você acertou, se vai dar para recorrer a alguma coisa. Então, e o INEP ainda, bonzinho como eles são, eu fiquei vários dias tentando baixar os vídeos e não conseguia. Porque vários dias a página não funcionava. Então, eu fiquei vários dias sem dormir. Imagina, você já tem a decepção de, nossa, faltou, não passei, tá lá reprovado. Por mais que é 1 décimo, mas tá lá reprovado, meu amigo, é desespero. É lógico. E aí você fica tentando baixar os vídeos, você não consegue. Você diz, não vai dar nem tempo de ver o vídeo, já era, já perdi. Então é desespero atrás de desespero. Você fica sem dormir, porque eles dizem, os advogados, né, falam, você tem que pegar à noite, vai à noite, de madrugada, que ninguém. Só que você, além de passar o dia tentando baixar, você fica de madrugada, porque diz, se eu não ficar de madrugada, eu não vou conseguir. E eu fiquei vários dias, até que os caras consertaram a página, e aí funcionou. Nos últimos dias eu consegui baixar, eles até prorrogaram, mas daquele primeiro tempo, né, eu consegui baixar meus vídeos, assistir, e quando eu assisti, eu fiquei muito feliz, porque eu tive aquela impressão de quando eu saí da prova, que eu fui bem, eu não fui perfeito, eu tive meus erros, é claro,
Só que eu segui exatamente o que eu estava proposto a fazer. Eu vi os vídeos, eu vi os pontos, eu vi... Então, as questões que eu não consegui ganhar os pontos foi porque eu quis ser precioso demais. Fui com muito preciosismo. Eu queria fazer o checklist perfeito. Então, eu perdia muito tempo e não conseguia terminar a estação. E eu perdia tempo de... Você tem alguma dúvida? Olha, isso aí é um ponto de graça. E você não chegar no final e não ganhar nesse ponto. Então, eu vi nos vídeos que teve duas estações que eu não cheguei no final. No diagnóstico morreu ali, eu não dei tratamento, conduta, porque eu quis ser tão perfeito no exame físico, nas perguntas, e isso aí é um erro que eu indico as pessoas não fazerem. Você faz o checklist, você tem que seguir aquele padrão, mas não seja perfeccionista. Você não precisa ser perfeito para você passar. Se você for tentar ser perfeito, você não vai conseguir os pontos, você vai perder ponto de graça, não vai chegar no final e vai passar pelo desespero, talvez, que eu passei também. Sofrer, né? Sofrer. Inútil, né? Mas é a mesma coisa que eu falei, isso a gente também falou no curso. Então você tem que se conhecer, né? Saber o que é que você quer, quem você é na prova. Que é o seu problema era esse, meu também. Quando a gente chega naquele ponto que a gente não sabe, a gente quer saber. Aí o cara para e acha que o Espírito Santo vai baixar na sua cabeça, vai trazer a resposta do além para que você faça. E não é assim. Não sabe, passa. Porque saber continuar vai dar os pontos. O diagnóstico é só um ponto, é besteira. Um ponto e meio. Com 8,5 você passa, meu amigo. O tratamento é também um ponto e meio. Então, se tem 3 pontos que você perdeu, você tirou 7. Passou na estação, você precisava de 6,9, né? Você passou. Então tá beleza. E quando você viu aprovado, depois de tantas noites de sono, como é que foi? Nossa, até hoje não caiu a ficha. Não caiu a ficha, porque é um processo que você não entende nem como é que você passa, porque é tanta pressão, tanta coisa, e é uma coisa que pra gente aconteceu tão rápido, né? Que a gente fez a primeira fase, a segunda fase rápido, e a gente foi lá, fez o curso lá, tava numa realidade paralela, que a gente viajou, a gente foi para Maceió aí, ficou aí na casa dos meus pais aí, e a gente fez o curso presencial teu, e a gente ficou, eu e a minha esposa, eu e a Tainara, a gente ficava fazendo checklist o dia todo. A gente ficava repassando todas as provas, e pegou alguns outros checklists e ficava um perguntando pro outro. Sempre fazendo essa pergunta, a gente viveu tão intensamente que você meio que vai para outra dimensão. Você não entende. E quando termina, parece que não terminou. E eu acho que vai ter gente que vai levar isso para a vida toda, porque é uma coisa tão traumática ali. E você tem que levar isso mais na esportiva, eu acho, como um jogo. Se você leva tão pesado, vai ser uma coisa que pode até traumatizar uma pessoa. Porque é uma coisa pesada o revalida ali. É lógico, é um processo muito penoso, né? Muito triste. A prova não é nessas coisas todas de difícil, mas assim, é difícil, não é fácil. A prova é difícil, vamos ser. Tem um nível, certo nível de dificuldade, mas o pior é o processo. Danilo, eu quero te agradecer pela sua participação. Estou muito feliz de que você tenha passado, você sabe disso. Ficou um perrengue terrível. Tanto é que você foi lá em Maceió, a gente não podia nem aproveitar, porque tava no perrengue, tava nesse negócio de curso, um monte de coisa. Então, como a gente tava falando pra ti, quando você for lá de novo, vamos dedicar um tempinho pra gente passear, pra descontrair, pra falar de outras coisas que não seja nem revalida, nem medicina, pelo amor de Deus. Eu quero te parabenizar publicamente mais uma vez pela sua aprovação. Eu sei o quanto é difícil, né? Sofri também junto com esse processo com você. E quero que você dê suas considerações finais pra gente terminar. Não, é isso, eu acho que, para mim, a pessoa tem que entender como um jogo, escolher a estratégia, saber bem e jogar várias vezes esse jogo. Simulado, várias vezes. Você vai treinando e vai imergindo naquela realidade. Muitas vezes, quando eu treinava com a Tainara, ela fazia de perfeito, porque ela é médica. Então, mas quando a gente fez lá no curso com os atores, o cara simulava um ator. E isso ajuda muito, porque no dia da prova vai ser um ator. E ele vai te atrapalhar, e ele vai falar lento, e ele vai dizer, não consta no checklist, uma frase bem grande ele vai fazer, bem lento. Então, isso vai te atrapalhando. Então, você tem que estar inserido nessa realidade. Você tem que estar focado e inserido nessa realidade. E você vai passar. É um processo, é simples. Imagine como um jogo que você vai se preparar. Tem as ferramentas para você poder jogar. Muito bem, doutor Danilo. Aí, feliz e contente. Papai do Céu abençoe todos vocês, meus amiguinhos. Nos vemos no próximo podcast Revalida. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, deixar o seu comentário. E é isso aí. Tchau, até mais.